Saber Açores, o essencial da informação. Uma alimentação equilibrada é fundamental para uma vida saudável. É isso que vamos descobrir numa consulta de nutrição aqui no novo programa da RTP Açores, Consulta Externa. Uma alimentação saudável permite que o nosso corpo funcione normalmente e diminui o risco de aparecerem algumas doenças. Como exemplo, temos as chamadas doenças da civilização. Hipertensão, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e alguns tipos de cancro estão relacionados com uma alimentação desequilibrada. Numa sociedade em que o tempo disponível é pouco, as pessoas procuram cada vez mais a chamada comida rápida. Maria João Eleutério explica-nos como fazer uma alimentação saudável. Comer muito não é comer bem. Comer bem é exatamente o contrário, é comer pequenas quantidades, mais vezes ao dia e, sobretudo, comer devagar, porque o grande erro das pessoas é comer muito depressa. E o comer muito depressa implica muitas vezes uma maior ingestão de alimentos. Isto porquê? Porque as pessoas limitam-se normalmente a 2 a 3 refeições por dia e quando vão comer estão com muita fome, porque estão muitas horas sem comer e faz com que a ingestão de alimentos seja maior. É preciso perceber que o nosso cérebro recebe um estímulo a dizer que já estamos a ficar cheios, só que esse estímulo leva o seu tempo, nós não recebemos assim de um momento para o outro. Por isso, se comermos em 5 minutos, a tendência vai ser sempre a comer muito e não nos vamos sentir saciados. É importante nós levantarmos na mesa com uma ligeira sensação de fome, porque ela depois passa. É importante também, entre as refeições, beber bastante água. Além das funções importantes que a água tem no organismo, ela, de certa forma, disfarça um pouco o apetite. Nas crianças, em particular, é preciso ter alguns cuidados com a alimentação. O que é que devemos evitar? As crianças é muito importante ter esses cuidados durante a infância e sobretudo durante a adolescência, que é ali uma fase onde há um crescimento acelerado e as necessidades energéticas estão mais aumentadas. Isto porquê? Porque vai possibilitar que haja um desenvolvimento máximo das características genéticas, também permite que haja uma capacidade de resposta imune para reduzir o risco de doenças e também outras doenças metabólicas e outras doenças que estão mais relacionadas com o estado nutricional. Vai também, por outro lado, ajudar a aumentar a capacidade intelectual, o que depois tem boas repercussões quer a nível escolar ou a nível profissional e desde já vai educar a criança a ter essa alimentação ao longo da vida. Mas estas condições que ajudam a beneficiar uma alimentação saudável devem começar desde cedo e é esses cuidados que nós temos que ter desde cedo, desde que a criança nasce e que ao fim e ao cabo, os pais são os grandes responsáveis. Deve haver a promoção e o alongamento do leite materno. É importante que os pais percebam como é que se faz a passagem correta do regime, que é exclusivamente lácteo, para a alimentação diversificada. Depois também é importante racionalizar a alimentação, quer nos jardins de infância, nas escolas, nos bairros das escolas e também instituir planos escolares de educação nutricional e também de defesa do consumidor. A diabetes e as doenças cardíacas são duas das doenças crónicas mais comuns no mundo. Na Europa, mais de 10 milhões de pessoas têm diabetes. Com uma alimentação adequada, a diabetes pode ser controlada. 12 milhões de mortes por ano no mundo têm como causa doenças cardiovasculares, representando na Europa mais de metade da mortalidade das pessoas com mais de 65 anos. Em França, 4 pessoas em cada 10 mil morrem devido a doenças cardíacas. Já na Letónia, este número é 6 vezes maior em pessoas com mais de 65 anos. Na Europa, estão a ser financiados vários projetos científicos
aproveitando o vasto recurso natural, uma população de 370 milhões de pessoas. De que forma é que uma alimentação cuidada em tenra idade pode vir a evitar complicações no futuro, patologias como a diabetes, por exemplo? Uma alimentação equilibrada desde cedo ajuda a reduzir essa suscetibilidade ao risco, mas também é importante ter em conta que há outros fatores, que são os fatores genéticos, porque os pais transmitem para os filhos determinadas características biológicas. E estas características depois vão condicionar aptidões, capacidades e até mesmo o risco ou a suscetibilidade de doença. Mas os erros alimentares por excesso normalmente levam ao excesso de peso e obesidade, e depois isto leva à consequência da diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, dislipidémica, colesterol elevado, triglicéridos, mas também por outro lado temos os erros alimentares por déficit, que também já é comum, principalmente nos adolescentes, porque já se preocupam mais com a imagem. E esses erros também têm consequências negativas para a saúde. O por déficit leva a carécias nutricionais, pode levar a transtornos alimentares, como a anorexia, a bulimia, à perda de massa muscular, quer dizer, e a pessoa está mais suscetível a determinadas doenças infecciosas. A obesidade representa um fator de risco para o aparecimento de outras doenças. Há tantas pessoas obesas no mundo que a Organização Mundial de Saúde considerou esta doença a epidemia do século XXI. Uma pessoa é considerada obesa quando a gordura acumulada começa a afetar a sua saúde. Crónica, a obesidade atinge de igual forma homens e mulheres de todas as idades. Reduz a qualidade de vida e provoca um elevado número de mortes. Os fatores que levam à obesidade são variados e podem ter origem genética ou metabólica, mas resumem-se quase sempre ao facto de comermos mais do que precisamos. Uma alimentação com muita gordura, hidratos de carbono e álcool, aliada à falta de atividade física, são fatores de risco. A obesidade há uns anos atrás era tida apenas como um problema dos Estados Unidos. No entanto, hoje em dia, a Europa também já tem problemas de obesidade. Como é que é o caso em particular nos Açores? Nós aqui nos Açores temos maior prevalência de excesso de peso e obesidade do que, por exemplo, em Portugal continental, e somos mais pequenos. E nota-se sobretudo na faixa etária entre os 10 e os 13 anos, que conta-se, salvo erro, assim, à volta dos 33% de excesso de peso e obesidade. São números bastante elevados. Agora, o importante é, sobretudo, é perceber que vamos comer mais vezes ao dia, isso é fundamental, insistir nisso, comer mais vezes ao dia, porque ajuda a que não se sinta tanta fome e se controle melhor o apetite. É comer várias vezes ao dia, como eu já disse anteriormente, mastigar muito bem, comer muito devagar, porque ajuda a saciar. Beber bastante água, 1,5 litro. Muitas vezes as pessoas não dão importância a isso, acham que a água não significa nada, mas é muito importante 1,5 litro de água todos os dias. Tentar aumentar o consumo de fibras sempre, ao almoço e ao jantar. Metade do nosso prato deve ser sempre constituído pelos legumes ou pelos vegetais, é diferente e até é bom variar. Comer 2 a 3 peças de fruta por dia entre as refeições, acompanhar com iogurte, por exemplo. E claro que sempre associado a isso tudo é importante um pouquinho de atividade física, porque ajuda pelo menos a gastar, quando comemos em excesso, ajuda sempre a gastar. E também, só para chamar a atenção que o jantar é aquela refeição que devemos comer menos e que é exatamente quando as pessoas comem mais. Isso pronto, chegam ao trabalho, estão em família, têm mais tempo, sentam-se à mesa e têm tendência a comer mais. Importante para a sua saúde é ter uma alimentação equilibrada e de acordo com as suas necessidades. Agora que já sabemos como fazer uma alimentação saudável, chegou a altura de percebermos como cuidar da nossa pele durante o inverno. Apesar do verão já ter terminado, é importante continuarmos a proteger-nos do sol.
Um alerta feito pela dermatologista Sandra Medeiros. As pessoas fazem só protetores apenas durante o verão, mas estes devem-se manter mesmo durante o inverno, com um protetor solar com um índice de mínimo 30, porque nós temos tido dias de inverno e com algum frio agora, felizmente sem nuvens no céu e com muito sol. E esperemos que isto continue, mas são dias para mantermos a proteção nas crianças, tal como nos adultos. Mesmo em relação aos dias de nevoeiro, o sol é matreiro, portanto também queima e há dias em que as crianças podem chegar vermelhas a casa. Por outro lado, no inverno, é de salientar, e as pessoas sabem que a pele fica muito mais seca. Isto porquê? Porque temos um clima mais frio e o frio necessariamente acarreta uma diminuição da umidade, e a umidade do ambiente é necessária para mantermos também alguma umidade na pele. Como está muito frio, as pessoas tomam muito mais banhos, e banhos completamente exagerados, muito prolongados e com água muito quente. Portanto, é característico quase o banho diário de banheira que dura 15 minutos. Está completamente errado, porque a temperatura da água, quando está muito, muito quente, resseca ainda mais a pele, ainda mais quando ainda usamos os shampoos e os detergentes e alguns sabonetes em vez de óleos de banho, por exemplo. Outro alerta é para o uso de sapatilhas. Os nossos jovens preferem este tipo de calçado, mas há riscos para a pele. Todas as crianças usam atualmente e todos os adolescentes usam sapatilhas, e não há ninguém que lhes consiga tirar este hábito, porque é uma moda já na escola. Antigamente nós usávamos muito as sabrinas, os sapatos de pele, os sapatos de vela. Hoje em dia não é impossível, e só querem sapatos no fundo com borrachas e com plásticos. E meias, ainda por cima adicionam meias com muitas fibras e com muitos elásticos, que mantém, no fundo, em relação ao pé, por exemplo, um ambiente muito quente e úmido, e agrava tudo o que é a doença de pele subjacente ao pé. Por exemplo, a dermatose plantar juvenil, os eczemas dos pés, os próprios fungos têm muito mais incidência hoje em dia do que tinham, por exemplo, há 20 anos atrás. Portanto, era importante realmente no inverno evitar tanto o uso de sapatilhas e deixá-las mais para as alturas do desporto. Estes são apenas alguns conselhos para que mantenha a sua pele saudável. O Ministério da Saúde informou que o número de pessoas com gripe não ultrapassa o esperado para esta época do ano. Neste inverno foram registados para já 38 internamentos, dos quais 33 foram com gripe A. Há ainda a informação de que a vacina disponível é eficaz contra os vírus de gripe atuais. A prevenção é sempre a melhor defesa. Aconselha-se a vacinação, principalmente aos grupos de risco. O estudo Attitudes About Allergies abrangeu mais de 2.000 pessoas e profissionais de saúde. Os resultados apresentados revelam que as alergias influenciam o humor de 62% dos inquiridos. Outras consequências detectadas são a frustração e a irritação, apontadas por mais de 80%. 22% admitem sentir-se menos atraentes, prejudicando as relações pessoais. Consulta externa está também disponível em acores.rtp.pt e beyondashoje.com. Pela sua saúde, beba muita água, coma alguns vegetais e legumes, pratique exercício físico e, é claro, não se esqueça do protetor solar. Voltamos à sua companhia aqui na RTP Açores na próxima semana. Saber Açores, o essencial da informação.